Normalmente quem quer iniciar ou intensificar uma prática esportiva, busca fazer aí uma série de exames como o do coração, por exemplo, mas não é comum entre esses exames estar uma investigação oftalmológica, de como está a sua visão. E essa preocupação, ela agora é um dos eixos da campanha Visão no Esporte, que foi lançada pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, este ano aí, com uma efervescência maior, uma intensidade maior, porque você precisa fazer esses exames e nós vamos saber por que você precisa fazer esses exames agora com o médico oftalmologista, integrante do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o Dr. Cristiano Caixeta, a quem a gente desde já agradece pela gentileza de nos atender. Dr. Cristiano, um bom dia. Bom dia, Elias. Eu que agradeço a você e a todos os ouvintes da CBN Maceió. Bem, normalmente as pessoas avaliam, e principalmente nas academias, aspectos que são puramente físicos da sua estrutura, se você fez alguma cirurgia, se tem algum problema nas articulações, e exames cardiológicos, exames de visão. Doutor, posso estar enganado, mas parece que sequer consta na lista que precisa para que você inicie uma prática esportiva, doutor. Você está coberto de razão, Elias. A gente sempre foca em algum determinado órgão onde a gente vai realizar um tipo de esporte. Mas é muito importante a gente trazer para a população que dados da Academia Americana de Oftalmologia mostram que anualmente até 100 mil acidentes evitáveis com os olhos acontecem na prática esportiva. E aí, quando a gente fala de prática esportiva, é muito comum a gente lembrar muito dessa onda crescente das academias. Mas numa cidade que tem praia, que tem tudo isso, a gente tem vários esportes, que a gente chama de esportes ao ar livre ou outdoor, que devem ser importante você avaliar quais as precauções, principalmente as precauções oculares, para você executar esse esporte. Então, doutor, a gente começa pelo básico, né? Quem é que está habilitado a avaliar a visão de alguém no Brasil? Não, no Brasil, nós temos um profissional médico oftalmologista que é o único profissional habilitado para checar qualquer alteração de doenças oculares, né? É muito frequente as pessoas se confundirem que a saúde ocular, ela se deve apenas com a troca dos óculos. Isso é um ledo engano, porque trocar o óculos e enxergar bem a qualidade de visão, ela depende de um sistema todo integrado. Nos nossos olhos, nós temos que avaliar a retina, nós temos que avaliar a pressão ocular, nós temos que avaliar vários sinais e sintomas para que eu diga para aquele paciente que ele tem uma saúde ocular em dia. Não dá para a gente achar só que enxergar bem, eu estou com meus olhos, com a minha saúde ocular em dia. Muitas vezes a gente identifica, quando faz um exame mais aprofundado, que aquela pessoa tem uma predisposição a uma determinada doença. Ela sempre enxergou bem, nunca usou óculos, mas a gente identifica num exame de fundo de olho ou num mapeamento de retina alguma pequena cicatriz, alguma pequena fragilidade na retina que, em decorrência da prática de alguma atividade, pode levar aquele paciente a ter um risco. Agora, doutor Cristiano Caixeta, eu fico aqui a imaginar, cada modalidade de esporte vai naturalmente levar em consideração aspectos que são mais positivos ou negativos para a visão. Por exemplo, quem nada em mar aberto, por exemplo, aqui no mar de Pajuçara, de Ponta Verde, vai precisar ou vai expor os olhos às mesmas tensões, aos mesmos riscos de quem faz corrida aqui na orla da praia? Perfeito, você pegou dois exemplos bem distintos, mas que dá para a gente explicar bem para os nossos ouvintes quais os cuidados. Vamos pensar numa pessoa que faz a natação no mar aberto ou mesmo na piscina e tenha 2, 3 graus de miopia, por exemplo. Essa pessoa geralmente ela pode lançar mão no seu dia a dia do uso de uma lente de contato. E essa lente de contato, ela, como o próprio nome diz, ela fica em íntimo contato com a superfície dos olhos, o que garante a esse paciente, a esse atleta, uma excelente qualidade de visão.
Contudo, quando ele vai para o contato com a água, seja do mar ou da piscina, isso pode ser um risco se ele nadar com as lentes de contato. Ele pode contaminar as suas lentes e, consequentemente, contaminar os seus olhos. Para isso, a gente tem óculos de natação, onde eu posso colocar o grau do paciente nos óculos de natação. E nem todo mundo sabe disso. Então, é muito mais seguro para aquele atleta que tem uma ametropia ou tem um erro de refração, seja ele a miopia, a hipermetropia ou o astigmatismo, no caso do esporte aquático, colocar ao grau nos óculos de natação, para que você tenha uma visão boa e tenha uma proteção ocular. Já no atleta da corrida, que você comentou, que vai correr na orla, esse paciente ele pode se beneficiar muito da lente de contato, ao invés dos óculos. Porque quando você está correndo, você aumenta a temperatura corporal e é comum que a temperatura da lente dos óculos também suba, o que causa o embaçamento naquela lente, porque ele vai se aproximar da temperatura corpórea. Então, aquele paciente, com orientação do médico oftalmologista, pode ser um usuário de lente de contato que vai ajudar na sua corrida. E isso a gente muitas vezes não leva em consideração, que quando eu estou correndo, eu tenho desníveis na pista. Se eu estou correndo na areia, essa areia é irregular. Se eu tenho algum desnível num degrau, numa descida, num buraco, alguma coisa assim, e eu não enxergo bem, eu posso levar a um entorse, uma queda, e a queda, às vezes, na pessoa com mais idade pode levar a uma fratura. Então, por isso, o conjunto global desse atleta ou de quem pratica apenas caminhada, é importante que ele tenha uma boa qualidade de visão. Agora, doutor, há uma outra exposição cada vez maior das pessoas nas academias. Algumas um pouco mais rápidas, que querem um corpo bom agora para o São João aqui do Nordeste, e outras que têm um pouco mais de paciência e querem isso lá para o próximo verão, para a próxima temporada. Mas o fato é que a conversa cotidiana é quantos quilos a mais você pegou hoje do que ontem. Esse esforço de puxar um peso, de levantar um peso, ele mexe apenas e tão somente com os músculos dos braços, pernas e abdômen, ou esse esforço chega até também às questões oculares? Excelente pergunta, Elias, porque isso é uma coisa que nós, médicos oftalmologistas, valorizamos muito. E toda vez que eu submeto o meu corpo a um esforço acima do que é considerado rotineiro, eu estou fazendo uma compressão abdominal. Só para você entender um pouquinho, eu vou carregar um saco de 60 quilos, de 30 quilos. Eu vou fazer uma contratura abdominal, o que pode promover um aumento do meu retorno venoso, que é a circulação que a gente tem. Quando eu vou fazer algum exercício nas academias, como no CrossFit, em que eu vou levantar um peso e tenho toda a técnica para levantar esse peso, eu faço essa manobra abdominal e isso pode aumentar o esforço dessa vascularização, que em pacientes que podem ter, no caso de uma alteração no fundo de olho, como uma miopia maligna, como uma fragilidade de retina, pode até pelo esforço levar a um descolamento de retina, levar a um rompimento de um vaso, pode ter um sangramento ocular. Agora, a gente não tem que alarmar as pessoas, a gente tem que deixar a mensagem que a pessoa deve procurar um médico oftalmologista para avaliar os possíveis sinais de risco que ele pode ter. Porque cada paciente tem uma característica. Não dá para a gente adotar uma receita de bolo para todos nós e nós seguimos. Assim como o atleta na academia ele vai ter a sua série de esporte tabulada por um profissional da educação física, é importante ter uma avaliação ocular para saber que tipo de esforço ele pode se submeter. Agora, doutor, tem aqueles que querem esse corpo exuberante, aliás, há um culto ao corpo muito grande hoje no Brasil, mas não quer muito esforço, não. Aqui no Nordeste a gente chama das bombas. Mas são esses anabolizantes, remédios muitas vezes que nem para humanos são e que as pessoas se utilizam. Isso tem um reflexo também na visão? Sem dúvida nenhuma. E a gente trabalha muito na conscientização ou na sensibilização da população para que não faça a ingestão de qualquer medicamento, seja ele com o rótulo de natural, porque isso acontece muito, ou medicamento da linha farmacológica sem uma prescrição médica. Os anabolizantes, os esteroides, os corticoides utilizados para aliviar a dor podem causar doenças secundárias. O corticoide, para você ter noção,
que a gente não vai entrar no nome comercial de nenhum deles, mas são remédios anti-inflamatórios que é muito comum as pessoas usarem quando tem uma dor muscular, quando tem um trauma. Eles podem e são hoje no Brasil e no mundo a segunda principal causa do glaucoma secundário. O corticoide pode elevar a pressão ocular e, consequentemente, levar um dano no nervo óptico, causando um glaucoma secundário nessas pessoas. E as pessoas, muitas vezes, desconhecem essa iatrogenia causada pelo uso da medicação inadvertida. Então, é super importante esse cuidado que você teve nessa pergunta para que a população entenda que qualquer medicamento deve ser utilizado apenas com a prescrição e sob supervisão médica. A gente brinca muito que se remédio fosse bom não chamava droga. Agora, doutor Cristiano Caixeta, quem quer uma performance, uma boa performance nessas atividades físicas, olha, inclusive a gente está vivendo mais, nossos atletas agora têm um pouquinho mais de cabelos brancos, outros sequer cabelos têm, e são atletas com performances olímpicas. Quem quer um pouco melhor essa performance precisa ter uma boa visão. Isso significa dizer que saúde ocular também é quando a gente está dormindo, doutor? Sem dúvida. Você tocou num ponto e hoje a medicina esportiva valoriza muito isso e determinados tipos de esporte exploram cada vez mais o desenvolvimento de habilidades dos atletas em uma determinada condição. Por exemplo, o jogo de tênis. O jogo de tênis, o atleta, o tenista, tem frações de segundo para responder um saque, para devolver uma bola. Se ele não tiver com a sua visão totalmente corrigida, para que ele tenha toda essa noção do percurso, ele não consegue responder. Seguindo na mesma linha das bolinhas rápidas, a gente tem o squash. O squash é um esporte praticado em quadra fechada, onde aquela bolinha pega alta velocidade e uma alta energia. E no squash é mandatório que o praticante do squash tenha um óculos de proteção, porque aquela bolinha ela é do tamanho da nossa órbita e num acidente eu tenho um trauma com aquela bolinha, eu posso levar uma fratura dos ossos do assoalho da órbita, eu posso levar a sangramentos oculares, eu posso levar a um descolamento de retina. Por isso é fundamental que cada esporte a gente oriente o atleta como ele deve se prevenir para evitar acidentes que muitas vezes são evitáveis, né? Dormir é também importante, não é, doutor? Sem dúvida. Quando você está dormindo, você está repondo todas as energias e você está tendo um revigoramento da condição ocular, né? Você está tendo uma lubrificação mais adequada, você tem toda aquela condição no seu sistema como um todo. Bem, doutor, alguns esportes exigem tanta atenção que as pessoas piscam menos os olhos, ou pelo menos dá esse entendimento a quem está observando. Esses atletas precisam de uma forma diferenciada de tratar a visão, quem sabe uma hidratação artificial ou coisa nesse sentido? A gente avalia, como a gente tem comentado, cada indivíduo de acordo com a sua modalidade. O seu comentário, eu lembro muito dos comentários que a minha avó fazia nesse sentido. Ela brincava assim, olha, ele está tão compenetrado, prestando atenção em alguma coisa que nem pisca. O ato de piscar, ele é fundamental para que você troque o filme lacrimal e com isso você está umidificando melhor, de uma maneira mais natural, a sua superfície corneana, melhorando até a sua qualidade de visão. Em esportes onde a gente tem um ressecamento maior da superfície ocular, e eu vou trazer para você uma coisa que muita gente não encara como esporte, mas os e-esportes, que são os esportes dos jogos eletrônicos. Eu tenho uma exposição e uma atenção muito maior durante a prática dos gamers, que faz com que o meu olho fique mais ressecado. E geralmente eu estou num ambiente com ar-condicionado, um ambiente com ventilação, e isso resseca mais. Para esses atletas, a gente orienta sempre o uso de lágrimas artificiais, sem conservantes,
sem vasoconstritores, para que você tenha uma melhor hidratação e uma melhor regularização daquela superfície ocular, evitando os traumas que podem acontecer até pelo ressecamento. Eu vou dar um exemplo simples, mas eu acho que os nossos ouvintes vão entender bem. Quando a gente tem o nariz entupido e a gente começa a respirar pela boca, é muito comum a gente ressecar os lábios. Aquele ressecamento dos lábios também pode acontecer, guardadas as devidas proporções, com a superfície corneana. Quando eu pisco menos, eu estou mais exposto ao vento, ao ar-condicionado, à condição inóspita, e eu posso ter esse ressecamento nos olhos. E ao momento que eu pisco, eu vou sentir um ardor muito grande naquela superfície. Então as pessoas referem, olha, parece que tem uma pitada de sal no meu olho. E quando você melhora a hidratação, você melhora aquela saúde da superfície ocular. Bem, doutor Cristiano Cacheta, eu quero antes de mais nada aqui lembrar de que a campanha Visão no Esporte é uma campanha do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, ela prossegue. Sugiro inclusive quem está aqui em Alagoas que busque a regional do Conselho aqui para saber das atividades que acontecem aqui no estado. E desde já agradecendo, doutor, a boa conversa que aqui tivemos, as orientações aqui repassadas para que os nossos atletas continuem atletas e com performances cada vez melhores, e aqueles que ainda não ingressaram numa atividade física, que procure o seu médico oftalmologista, busque orientações dele também antes de iniciar a prática esportiva. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Elias. Um grande abraço a todos. Olha, o doutor Cristiano Cacheta é médico oftalmologista, é membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia.